e cantou isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É isso. Não, no caso, ela vai cantar, né? Eu entendi o recado. Vai ajudar é a Ju. Que vai ajudar Obrigada. É a Ju. Aí a Sucena Vai. Obrigada, A Sucena, me ajuda. ela cortou. Isso, a Sucena ajuda. Não tem ironia. De novo. É uma forma de falar assim, não, Ju. Hoje tá brava, hein? Obrigada. É uma parte da nossa, parte da Bota o cena. microfone dela nessa hora. Olá, está no ar mais um Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni, estou super bem acompanhada aqui, gente. Olha que beleza de Brasil diverso. A cantora Açucena. Olá. Isso, parabéns, Sucena. Márcia Tiburi, nossa escritora, e a gente chama ela de professora Teacher. também, às vezes. Mentosa. Ela é professora, ela é E professora. hoje ela tá só na pimenta, então cuidado, Eu vim vamos toda, ver. toda. Cada semana é um negócio, né? E menina? Sara Toda Zara, semana. nossa filósofa das redes, que está com um penteado hoje belíssimo. Aleluia. Tô bem, pastora. Tá bem, pastora. Bem, flor de lis. Ah, não fala esse nome aqui. Você vai poder assistir também, ó. Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo. Gente, no dia 7 de julho, o ICL lançou uma campanha, a Somos 99%, que é por um Estado ético, justo e transparente. O manifesto se posiciona contra privilégios de 1% da população, que concentra 63% da riqueza do Brasil, e pede o fim da farra das emendas secretas. A ideia é que o 1% mais rico do país pague mais impostos. A campanha abraça outras lutas também, como a revisão do foro privilegiado dos deputados e senadores, para que, ao cometerem crimes, sejam julgados e punidos como qualquer cidadão. Gente, qual a importância desses movimentos? Vocês acham que o povo está finalmente mais engajado? Márcia? Tenho essa esperança de que o povo esteja num processo de despertar da consciência de classe. A gente vem falando disso aqui, uma consciência de classe, mas também não só uma consciência da classe do tipo, nós somos a classe explorada e há 1% de exploradores, nós 99% explorados, sofrendo e os outros explorando, esses poucos, e tentando nos enganar, fazendo a gente de idiota também. Essa que é a parte que eu, como professora de filosofia, acho a mais interessante. Como é que você constrói a mentalidade daquilo que a população começou a chamar de pobre de direita, depois o Gessé Souza escreveu um livro, né, com esse título, e é isso, é o abuso que o capitalismo, que os capitalistas fazem sobre os trabalhadores. Então, eu acho que tem um avanço da consciência, mas tem um detalhe aí que me pega muito, que é, de repente, as pessoas se darem conta de como a vida delas é difícil, sacrificada, de como elas sofrem, como elas vivem no desconforto, e para sustentar o quê? Não é para sustentar nem a elas mesmas, nem aos seus filhos, é para sustentar uma casta que se colocou nesse lugar de superior, né, de casta superior, que é formada por oligarcas no Brasil e no mundo. Isso não acontece só no Brasil, mas sendo o Brasil um país colonizado, isso aqui tem uma intensidade diferente. Isso desde sempre, né? Desde que o Brasil foi criado, né, gente? Desde que ele foi invadido e construído dessa maneira. Bom, desde a semana passada a gente está vendo o assunto ricos versus pobres bombar. Eu não gosto muito desse negócio de rico versus pobres, não. Porque eu fico lembrando de Caco Antibes, Odete Roitman, Justo Veríssimo, né? Do grande Chico Anísio, que tinha um personagem que falava, eu tenho horror a pobre. E a gente morria de rir nos anos 80 com esse tipo de humor, né? Bom, além de uma enxurrada de vídeos feitos com IA pela esquerda, eles foram feitos para explicar de forma clara quem paga mais impostos nesse país e que o Congresso que temos aí legisla para os ricos.
É claro que há exceções dentro do Congresso, gente, mas infelizmente são poucos. Olha esses números, Sara. Foram publicados pelo Valor Econômico. Quem ganha entre 750 milhões e 1 bilhão paga apenas 1,49% de imposto. Que absurdo. E uma professora que ganha 3 salários mínimos, ou seja, R$ 4.554, paga 22,5%. Açucena, essa conta faz sentido? Que absurdo, cara. Inclusive, eu nunca imaginei que a inteligência artificial ia ser tão boa para explicar didaticamente para as pessoas essa conta. Não faz nenhum sentido. Acho uma injustiça enorme com o dinheiro, com o dinheiro do trabalhador, com o dinheiro do povo. E é de uma tristeza, mas aí vem a coisa da construção da consciência, né? É importante dizer que a construção e a produção de uma consciência de classe, ela não está a priori. A consciência ela é construída, ela é produzida. Então, acho que a gente está num momento muito oportuno de fomentar essa produção de consciência. Porque não é simples quando se diz Dia da Consciência Negra. Não é que a consciência negra está, não é que a consciência de classe está. Então, não é pobre versus rico mesmo, Ju. Infelizmente, é luta de classes. Deixa eu colocar uma palavra aqui que vai nos ajudar. Tem uma filósofa espanhola chamada Adela Cortina que criou um termo para falar desse horror que os ricos têm dos pobres. Ela chama de aporofobia. O padre Júlio Lancelotti começou a falar muito dessa palavra aqui. Esse livro foi publicado pela Contracorrente, do nosso amigo Rafael Valim. E é assim, digamos, um termo muito importante de entrar na conversa das pessoas também. Porque tem sim. Por mais que a gente possa compreender a complexidade da coisa toda, o elemento de aversão, de fobia, aquela mania que as classes exploradoras têm de quererem ser... Aquele desejo, né, de ser diferente dos outros, fazendo eles ficarem numa posição subalterna, pior. Isso aí é um fator. E isso é a aporofobia. Então, aquela madame que chega e diz... que pena, esses pobres aqui no aeroporto, já não é mais a mesma coisa andar de avião. É isso, gente. Isso é a aporofobia. É isso. Mas sabe uma provocação que eu quero fazer até pra Sara, que é uma especialista em rede social mesmo. A Sara, se você conversa com ela 5 minutos, você vai ver do que eu tô falando. Mas assim, o que a gente tinha nessa construção do pobre de direita que vocês comentaram sobre até o livro que o Gessé Souza escreve a partir dessa expressão, é que antes a gente não tinha uma personalização das grandes fortunas e dos bilionários como a gente tem hoje no período de rede social. É muito interessante que essa disseminação do pobre de direita, ela acontece quando se faz um espelhamento da meritocracia a partir das grandes figuras bilionárias. Ou seja, você tinha um Bill Gates que era muito recluso e não se mostrava, e hoje você tem um Elon Musk que é uma super personalidade, um Jeff Bezos ou um Trump, que se vende como uma grande personalidade para a indústria pop. Eu tô falando de figuras que se vendem como figuras pop. Isso é muito interessante, porque a gente não tinha isso antes. Então, e dentro da construção dessa consciência de classe, a gente tem uma briga ideológica dentro da rede social. Não, e sem contar que as pessoas ainda não separaram o que é consciência de classe em questão de classe e dinheiro. Porque classe não se compra. Você nasce naquela classe, você morre naquela classe. Vamos supor aí, a Virgínia, por exemplo, que está considerada agora milionária, bilionária, não sei. Ela pode ter dinheiro, mas ela nunca vai ser classe A. Você pode ver que os contatos que ela tem, as relações que ela tem, são pessoas que não se misturam com quem tem dinheiro e não tem classe. Porque classe você não compra. Nasceu na A, você morre na A. Morre falido, mas morre na A. Não, é muito difícil você... Acho que até existe, mas é muito difícil virar essa chave. E aqui no Brasil a gente não aprendeu isso. O que é classe e o que é dinheiro, né? E aí ficou nessa confusão. O que eu achei mais interessante esses dias, eu estava conversando com a senhora, que conseguiram convencer as pessoas pobres de que os grandes milionários não deveriam pagar imposto maior, porque eles já têm empresas, gastos e não sei o quê. Não, e o argumento é o seguinte, o argumento é o seguinte, eles geram emprego. Isso. Se taxar, a gente vai chegar até o trabalhador. O que eu expliquei pra ela foi o seguinte, eu falei, nega,
Nenhum empresário dá emprego. Ele não abre lá uma oportunidade para te dar dinheiro. Ele seleciona entre os melhores que se candidatam alguém para caber dentro do que ele precisa, porque ele vai ganhar dinheiro com você. Quando ele paga um funcionário, é mais do que o lucro do lucro do lucro, porque a pessoa está servindo para ele para gerar renda. Então ele tem que pagar imposto sim, porque a gente tem que pagar um monte de coisa, né? Aí ela conseguiu entender mais ou menos que não é sobre dar emprego. Ninguém dá emprego. O cara só tem empresa porque ele quer mais dinheiro. É sobre explorar as e pessoas, a gente tá o falando trabalho. de bilhão, a gente não tá falando, como diria o Gessé, de você que tem um renegade, ele adora falar isso. E é consumo, gente. Quem mora aqui tem que pagar pelo consumo que morou no Brasil, você consome, né? Não, Então, tinha que ter tem uma coisa distribuição interessante também sobre luta de classes, que você fala, não é você que tem um renegade, é que quando as pessoas falam da propriedade privada, que é questionada, é muito importante lembrar, questionada pelos socialistas, pelos marxistas, a gente está falando de propriedade privada dos meios de produção. A gente não está falando de roubar a sua casa, de expropriar a sua casa, de se apropriar. A gente está falando de propriedade privada dos meios de produção, que é do povo. E essa propriedade privada dos meios de produção, ela foi aparelhada por essa elite. Claro. Por essa casta, por essas oligarquias. Eles sempre foram os donos dos meios de produção e hoje eles são os donos, e sempre foram também, os donos dos meios de produção da linguagem. Aí você imagina um ICL entrão, né? Ou essa galera toda que tá fazendo esse jornalismo à sua maneira, criando blogs, criando 1000 caminhos para falar também do seu ponto de vista, muitos jornalistas jovens. Eu acho que tem esse lugar da comunicação, né? Quem domina a comunicação domina o mundo. Quem domina a mídia domina o mundo. Ela é o quarto poder. Eu queria chamar a atenção para um negócio que você falou, Sara, tão interessante. Estava falando, então, da classe, né? E do dinheiro. E estava aqui lembrando do Brasil, que é um país desse delírio do novo rico, né? O nouveau riche, que é aquela pessoa que não tinha, então, a tal classe, que é o berço. Aí comprou. E aí vai lá e arranja um dinheiro, se capitaliza. Tem um filme que eu quero recomendar para quem gosta dos clássicos do cinema, que é o Il Gattopardo, o Leopardo do Visconti, que é a história da unificação italiana, que eu acho fabuloso, porque tem um personagem. Então, a nobreza vai ter que encarar a democracia. E tem um personagem que é um cara que é um pobretão que fica rico, e aí ele precisa do título de nobreza, e isso ele não vai ter. Ele não vai ter, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o tal do título que ele quer muito, ele não vai ter. E mesmo que ele consiga o título, ele não vai ter aqueles gestos, aquele capital social, aquela cena, aquela forma de ser, que é aprendida desde o berço. Então, gente, vamos ficar entre nós mesmo, sendo nossa classe aqui de trabalhadores e trabalhadoras, que é muito mais charmoso, muito mais bonita, porque os nobres, eles são cafonas. Alguém aí quer ser parecido com o príncipe Charles? Coisa parecida? Eu perdi O uma dedo de amizade essa salsicha. semana. Fala. Não, eu perdi uma semana porque eu chamei a minha amiga de pobre. Ela ficou chateada comigo, parou de falar comigo. Tem umas 3 semanas já que ela... Ninguém gosta, porque é um xingamento, né? Foi uma forma que eu consegui explicar a ela o que é ser rico. Falei, nega, se você precisa trabalhar pra você se manter, você não é rica. Você pode viver melhor que muita gente no Brasil, mas você não é rica. E se por acaso, durante um ano, você ficar sem trabalhar e mudar a sua forma de viver e tirar os seus confortos, tiver que cortar coisa, você não é rica. Só se você puder ficar um ano vivendo, viajando, trabalhando, comendo bem e não fazer falta no seu cofre. Você tem cofre? Ela, não, mas eu falei, então, você é pobre? Aí ela parou de falar comigo até hoje. Ou seja, não é sobre o dono do Renegade, Não é sobre é. o dono da montadora Sobre do o dono Renegade. da gasolina que abastece o Exatamente. Renegade, entendeu? É sobre isso. Mas olha, deixa eu só falar para você que está nos assistindo, porque o texto completo desse manifesto que o ICL lançou está no site 99%.com.br. Se você está nos ouvindo, não está nos vendo, eu vou dizer para você como é que você entra nesse site. É o número 99% por extenso.com.br, e até agora, gente, Nossa, já tem um mais site? de 250 mil pessoas assinaram esse abaixo assinado. Então, eu quero fazer um convite, assine você também. Faça isso agora. Agora, porque é importante essa pressão social, né? Porque isso é uma pressão espontânea que o ICL está fazendo, de organizar esse engajamento que está acontecendo no Brasil inteiro. Foi ótimo, amei a pressão. Não, pressão espontânea, eu amei. Ninguém obrigou porque a é isso obrigar mesmo, nada. é uma pressão espontânea Espontânea. que não tem partido, isso que eu quis dizer. Que não tem partido e que parte de nós, do povo, dos 99% que estão insatisfeitos com absolutamente tudo, tá? É um protesto digital, né?
É um protesto digital, exatamente. Não vai queimar pneu, vamos votar no negócio. É colher o máximo de assinaturas possível e Eduardo Moreira vai entregar nas mãos dos governantes, tá? Tanto de todas as esferas. Então, contamos com você. Faça isso agora e mande para os seus grupos e ajude a gente a conquistar mais assinaturas. São todas verificadas com CPF, quer dizer, não tem robô. Então, já são mais de 250 mil pessoas mesmo. Isso a gente precisa engajar, né, Ju? Isso a gente precisa engajar. Então, é isso. Contamos com você. Somos 99%. Agora vamos para outro assunto, muito importante também. O mascote da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, foi escolhido. É quem? É o Curupira. Aí, Sara. Olha, primo do Saci. É primo do Saci. A Sara é nossa saciânica. Sou folclorista da Unisa. E assim que foi divulgado, o deputado federal Nicolas Ferreira, vocês conhecem, né? Escreveu, infelizmente conheceu. Ele escreveu a seguinte pérola, olha só. Excelente escolha para representar o Brasil e nossas florestas. Anda para trás e pega fogo. As redes sociais enlouqueceram com o tamanho desconhecimento do folclore brasileiro. Afinal, gente, o Curupira, todo mundo deveria saber, é considerado o guardião das florestas e dos animais. Ele tem os pés virados para trás para confundir os caçadores e proteger as matas. Ignorância dele, ou ele se faz de desentendido? Porque, só para causar, né, com um assunto tão sério como as florestas, gente. Porque, deixa eu dar uma dica para você, Nicolas Ferreira. Olha bem para mim, que você deve assistir o ICL de vez em quando para si, para ver como é que você vai bater, né, nesse pessoal progressista, essas feministas, tem horror a feminista, tem horror. Não, e não sabe pensar, né? Porque Curupira não anda pra trás, o Curupira tem os pés pra trás. É isso, mas ele não sabe. Mas se você não sabe, saiba, eu vou dar uma dica pra você. Tem um amigo querido, Cristiano Meirelles, que foi, durante a pandemia, lá no nosso sítio. Ele é um ator, cantor, músico, absolutamente fantástico, dançarino. E durante a pandemia lá no sítio, a gente fez um especial infantil chamado Fantástico Armário da Vovó. Criação do Cristiano Meirelles, meu amigo, um beijo pra você. E tá lá no site do ICL. E tem uma série inteira sobre o folclore brasileiro. Cada episódio é sobre um personagem, Sara, do folclore. Tem o Saci, tem a Cuca, tem a Mula Sem Cabeça, tem a Yara, tem todos os principais. O Boto, tem o Boto Rosa. Enfim, se você não sabe, Nicolas Ferreira, assiste lá o Cristiano Meirelles, que você vai se aculturar um pouco mais, tá bom? Pronto, que vocês agora acham? vai ser corte desse homem falando: a mulher do homem lá mandou cuidar do Curupira. Cuida do Curupira, não conheça o Curupira. A mulher dona do homem. E cuidado com o Curupira, porque ele te pega. É verdade, é bom tomar cuidado, gente. Agora, sobretudo, tomar cuidado com a ignorância, né? Porque ela vem sendo uma arma na mão desses sujeitos inescrupulosos e que tem como objetivo sempre proteger a si mesmos, lucrar para si mesmos, proteger os seus próprios interesses, roubar muito, tem muita corrupção sempre, esses caras estão sempre envolvidos em escândalos de corrupção, tem o orçamento secreto que é uma coisa corrompida na sua origem, na sua própria ideia fundadora, e aí que a ignorância vira uma arma de destruição e perde aquilo que é bonito naquilo que os filósofos chamavam de douta ignorância, né? Então essa ignorância que me faz perguntar, eu não sei, eu pergunto, a pessoa pode não saber quem é o Curupira, aí ela pergunta, quem é o Curupira? Por que o Curupira? Aí você vai lá e conta a história do Curupira, a pessoa vai aprender, mas quando um sujeito desses, que ocupa um cargo importantíssimo, foi o cara que mais foi votado para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, foi o cara mais votado, e ele se manifesta assim, não é ingenuidade, não é uma ignorância do bem, digamos, aquela que me faz perguntar o que está acontecendo, que eu não entendi, que eu não sei, e que é natural e que faz parte da vida, é uma ignorância orquestrada, administrada, manipulada para causar efeitos de poder. Esse sujeito é um manipulador como é o Bolsonaro, et caterva, né, e a galera deles, mas... E ali
alienante, né? O projeto é esse, né? É causar um efeito. Então, desviar o assunto, fazer gracinha, puxar a imagem. Tem esse objetivo sempre. Então, fazer ser visto. Esse sujeito quer ser visto por todo mundo, porque quanto mais visto, mais ele vai aparecer. E como as pessoas não raciocinam a partir de uma imagem, você precisa colocar as palavras, as perguntas diante de uma imagem. A gente tem que viver desmontando as imagens, analisando as imagens. Esse sujeito quer aparecer e esse aparecer é poder. Então, vício, tomar cuidado. De Tomar estar em cuidado. evidência. Acho que é vício de estar em evidência. E ele sabe, sim, as coisas que ele fala. Eu acho que ele estuda o que ele quer falar e ele faz o contrário. Ele não vai trazer informação válida. Ele vai trazer algo que as pessoas querem ter confusão na mente mesmo, entendeu? Sara, é isso. Ele vai mistificar. Ele vai enganar. Ele é um charlatão. É um sujeito que sabe fazer o discurso. Ele sabe que quanto mais ridículo, grotesco, mais aberrante ele for, mais ele vai alcançar. E tem muita gente que vai achar legal. Foi assim que o fascismo entrou no Brasil. Isso aí é a estratégia do ridículo político, o discurso grotesco. Quem fizer isso vai ter sucesso na política. Por que vocês acham que o Pablo Marçal foi até onde foi? Quem conseguir fazer isso vai continuar funcionando no Brasil. Aliás, o Pablo Marçal tá batizando pessoas. 20 mil reais, minha querida, Como pra assim? poder batizar com homem. Menina, então, eu não sei qual foi. Mas ele é pastor? Uai, ele Sim, levantou, sabe. tomou uma água e falou... Mas ele pode? A Agora pode, picaretagem. até no meu tempo, né, nos tempos que heresia A todo vapor. era levada em consideração dentro da igreja, as pessoas tinham que ter um chamado divino, que acordava, tinha uma luz batendo no sol da sua casa, falando, você é pastor hoje, ou fazer um curso, ou ter um chamado, alguma coisa. Agora, se você tem um Instagram gordo, se você tem um dinheiro no bolso, se você tem uma lábia boa e tem um gente trouxa pro seu lado, você vira pastor. Eu já falei, esse ano, se não der certo, ano você que vem, disse vai a abrir igreja. palavra Você podia abrir uma mágica. igreja, hein, Eu vou Sara? abrir, Sara Maleico. Eu iria na tua Vai ter igreja pra ter Os costar Sara Maleico. Ó, ainda sobre estágios. as nossas tão amadas florestas, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas foi convocada para prestar esclarecimentos sobre queimadas e desmatamentos na Comissão de Agricultura da Câmara. E foi recebida, gente, com muitos insultos. O deputado Evair Melo, do PP, claro, disse que Marina era adestrada, mal educada e ainda que Marina tem dificuldades com o agronegócio porque ela nunca trabalhou, nunca produziu, não sabe o que é a prosperidade construída pelo trabalho. Ele disse ainda que ela tem um discurso alinhado com as ONGs internacionais. Olha isso, que absurdo. O Capião, que é capitão, Alberto Neto, sugeriu que Marina pedisse demissão. Marina rebateu aos ataques, dizendo estar em paz, disse que prefere sofrer injustiças do que praticá-las por ter certeza que um dia a reparação virá. Mas a pergunta que eu quero fazer, gente, quem vai reparar a ministra Marina Silva? Nossa, a história. A luta cotidiana e a construção e produção de consciência de classe, consciência de quem você é. Acho que a Marina... é muito dura essa frase da Marina. Prefiro ser... Como é que ela diz? Objeto, praticá-la. Forte, né? Muito forte. Porque... Prefere sofrer injustiça do que praticá-las. Claro. E é uma pessoa que você vê que ela é vocacionada. Porque uma pessoa que tem a coragem de dizer isso e viver o que diz, porque muita gente fala e não vive o que diz. Agora, prosperidade construída pelo trabalho... Que é isso, gente? Ou por um genocídio. Ou prosperidade construída... Porque a gente... parece que ele invisibiliza aqui todo o processo de desmatamento, de genocídio de populações indígenas inteiras. Mas ele é o genocida. Então, ele é o matador. Ele é o misógino, ele é o racista, ele é o agressor. E o agressor não vai defender nunca o lugar dos agredidos. Ele nunca vai fazer diferente daquilo que ele já está acostumado e que ele está autorizado com os pares dele. E ele pratica uma coisa que é típica da violência misógina, racista, o ato de fala. O racismo, ele tem as suas materializações, mas a primeira delas é na fala. É o ato de fala. Uhum. Então não é só o ato físico, tipo... espanca uma pessoa com o braço ou com uma arma, já na fala, ali já começou. E ali já se cria uma comunidade.
Então, a Marina, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, Açucena, mas ao mesmo tempo, quando eu penso em figuras, em tantas mulheres, penso na Rosa Luxemburgo, gente. Rosa Luxemburgo acabou afogada. O corpo dela acabou num rio. Acabou no rio, sem mãos, sem pés, sem cabeça. Décadas depois, num exame lá de DNA, talvez seja aquele o corpo que encontraram lá num necrotério e tal. Mas é isso. Quando é que vai haver justiça para as mulheres? A gente pode pegar a figura de Marielle Franco, que ninguém pode esquecer, que foi assassinada, foi um feminicídio político, racista, homofóbico em 2018. Mudou a história da política brasileira. Mas ela não está viva entre nós. Então, qual é a justiça que a gente vai poder fazer em relação aos mortos? Não existe. E por isso, acho que em relação às mulheres que sofrem violência também a gente não consegue fazer justiça. O que a gente consegue fazer é continuar com a luta, lutar mais e mais, unirmos umas às outras e criar os coletivos, as manifestações, colocar mais mulheres na política, alterar o cenário. Mas aquela pessoa, ela não existe mais. E assim, a gente vai falar bastante desse assunto hoje ainda aqui, mas a gente vai defender a Marina, mas deveria ter uma defesa institucional, né, Sara? Por que ninguém do governo toma uma medida? Cadê o decoro parlamentar? Cadê o respeito entre as pessoas? Eu acredito muito no pacto silencioso masculino. Sabe? Pra mim é o que mais grita, né? O silêncio dos homens é ensurdecedor e é o que mais machuca. Por quê? Mesmo diante essa situação que a Marina passa, que agora virou um rodízio, né? Parece que cada semana alguém escolhe um tema, um assunto e vai pra cima dela. Ainda assim, eu não vejo homens de esquerdas que são posicionados a favor da luta feminina de bater de frente também à altura com esses caras. Não tem esse incômodo. Tipo, não é comigo. Porque se você luta, né, pelas mulheres, você não pode simplesmente só lutar pelas mulheres. É lutar contra os homens que lutam pelo fim das mulheres, da autonomia da mulher e tal. E aí, toda vez que eu vejo que a Marina tá no meio de uma confusão dessa, infelizmente, eu ainda não vi homens nem de direita que fala que é o conservador que tá prezando pela família, porque se uma família fundamentada, né, no que eles falam que é a mulher, a esposa e tal, qual que é o valor que a mulher tem, então, dentro desse conceito? Você não vê homens que valorizam a mulher dentro do conceito de família como submissa, você não vê os homens, você não vê ninguém gritando em favor da Marina. Entendeu? Eu quero levantar mais de esquerda, né? E eu quero levantar um aspecto. É óbvio que a imagem da Marina está sendo desgastada. É óbvio que querem tirá-la do governo. Gente da esquerda e gente da direita. E todo mundo quer tirar ela do governo. Que ainda é monte de gente. Não, então, ela está sendo fritada. Inclusive, a imprensa não fala tanto sobre isso quanto deveria. Dá uma nota ali e assim, o assunto acabou. Mas tem um outro nível que aí a esquerda tem que repensar. O que a gente está chamando de esquerda tem que ser repensado. Porque esses dias vi um intelectual que dizia assim, a esquerda errou. Desculpa, gente, que eu vou ficar falando desse jeito, né? A esquerda errou de diagnóstico. Aí eu disse, ai, meu filho, escuta aqui, intelectual, homem branco engravatado. Qual esquerda errou o diagnóstico? Eu sou uma intelectual de esquerda e feminista, muito mais esquerda que você, e eu não errei de diagnóstico, bebê. Eu não errei de diagnóstico. Então, mas leu meus livros? Não, porque primeiro que os homens não nos leem. Eles são capazes de nos plagiar quando eles ouvem a gente falando, porque eles acham a gente bonitinha falando. Mas deixa eu falar uma coisa importante. No nosso chat, o programa é gravado. Aí, durante a exibição do programa, eu fico lendo o chat. Tem muitos homens que estão aqui nos ouvindo, de coração, ouvidos e olhos bem abertos, e que estão gostando muito e aprendendo muito. Sim. Então eu quero deixar esse convite. Venham, homens, venham nos assistir. Tem 1%. Venham. Tem 1% de homens. 1%. Não, eu tô falando isso, é óbvio que tem várias exceções e tem caras muito legais na esquerda, óbvio. Mas tem esse negócio aí que eu tô falando, não é mentira. Isso aí não é uma invenção minha. É uma hegemonia. Provas. É uma hegemonia. É uma hegemonia. Gente, o mas aí liga os homens da direita à esquerda. Então, mas aí o que vem no erro aí do tal sujeito esse? Ele não percebeu, na época, que se tratava, por exemplo, de fascismo. Eu fui
vivo falando isso, chego a ser chata de tanto que eu falo, parece até cabotinagem, né? Você chega e fala, fui eu que escrevi o primeiro livro sobre o lance do fascismo no Brasil, como conversar com fascista e tal. Aí os caras diziam, que exagero. Aí devagarinho eles começaram a falar em populismo. Não, meu filho, o negócio tem um nome mais radical que a gente deve usar porque é o nome da coisa. Aí depois vários deles foram escrever livros sobre o fascismo, mas não citam os livros anteriores. Por quê? Porque eles não leem as mulheres. Por isso que estão atrasados fazendo merda na política. Mas quero dizer, tem um erro radical que é não defender uma pessoa de esquerda e não defender as mulheres na esquerda. A gente tinha que defender o Lula, né? Defendeu-se muito mais o Lula do que a Dilma. Sim. E tem que se defender a Marina como se tinha que defender Manuela Dávila, Marielle Franco, Márcia Tiburi e figuras do tipo. Por quê? Porque foram detonadas. Quem defendeu? Ninguém. E aí o que elas são? Elas são escolhidas como alvo. Chatas. A chata do rolê. Chata do Mas rolê. aí a extrema-direita... Não tô pedindo pra me defenderem como pessoa. Eu sei me defender, sou muito dona de mim. Agora, Ariana, ela quando sabe se você é defender. usada como arma... Quando você é usada como arma, aí a esquerda é muito trouxa mesmo. Uma mulher vai lá e começam a usar ela como arma contra a esquerda inteira. Foi isso que fizeram com a Dilma Rousseff. Mas aí a macharada e o machismo estrutural, em vez de defender aquela mulher da injustiça que ataca a esquerda inteira e um projeto de país e um projeto político, eles preferem, eles são automaticamente rendidos no machismo estrutural e ficam, sem querer, inconscientemente do lado da macharada, que aí mistura tudo, Tipo assim, esquerda eu não com vou falar direita. nada, não vou falar nada. mistura Aí tudo. fica calado que é pior, entendeu? Ô, gente, Claro. olha só, a violência contra a mulher parece que não sai mesmo do noticiário. Pelo menos nesse programa, nós estamos falando bastante sobre isso, infelizmente, né? Seja ela uma violência verbal e moral, como tem acontecido direto com a ministra Marina Silva, como física, que infelizmente tem acontecido com mulheres por todo o Brasil. Atenção a esses números. A cada 6 horas, uma mulher é morta no país. A lei do feminicídio tem 10 anos e isso não impediu do Brasil amargar uma alta de mais de 1.600% nos crimes desde 2016. Não há fiscalização, não há monitoramento ou respostas rápidas da polícia e o grande problema é que muitas medidas protetivas só valem no papel. A Açucena, nossa querida amiga, tem uma história trágica, infelizmente, para contar para a gente, que aconteceu recentemente com um familiar dela. Açucena, você nos contou, você falou para a gente aqui, antes da gente começar, que é fundamental transformar a indignação e revolta em luta contra a impunidade e por justiça. Por isso, primeiro, sentimos muito pela sua dor, pela dor de toda a sua família, e a palavra é sua. Quero agradecer ao Precisamos Conversar, a direção, as minhas colegas maravilhosas que contribuem para um debate muito relevante na sociedade e na produção de uma consciência de gênero, que é fundamental para mulheres e homens. E reconhecimento de privilégios e do que quer dizer ser dona do próprio destino, ser dona do próprio corpo, do que quer dizer emancipação de gênero. E foi por isso que minha prima foi assassinada no último sábado. Ela era uma mulher livre que disse não para um homem, mãe de uma criança de 3 anos, estava indo com uma amiga trabalhar às 7 da manhã e de repente um carro veio com tudo, atropelou ela e a amiga em cima de uma moto. O carro chegou a invadir uma casa e esse homem sai do carro e dá algumas facadas nela e ainda desfigura o rosto dela, como símbolo de crueldade. Ele namorou ela apenas 6 meses. Nos primeiros sinais de violência, ela preferiu terminar o relacionamento e ele não aceitou o término, né, do relacionamento. E foi com com choque primeiro e surpresa, que de manhã eu estava indo viajar para fazer um show em Ilhabela
que chegou às primeiras notícias, assim, mas com aquele... parecia mentira, né? Porque a gente sempre lê as notícias com certo... Claro, distanciamento, porque não tá perto da gente. Mas quando acontece perto, é muito esquisito. E ainda mais pra gente que tem uma vivência de luta e de denúncia dessa coisa horrorosa que é o feminicídio. E, por exemplo, esse não e esse silenciamento que estão tentando fazer com a Marina Silva está totalmente relacionado à morte, inclusive, dessas mulheres e à morte da minha prima. A gente está falando de uma estrutura que quer silenciar as mulheres. E quando a gente faz uma campanha de não, é desde o abuso sexual até o não que uma mulher dá para um homem de não querer conviver e ter uma relação com eles. E a gente vê o quanto os homens são mimados e aprendem e são chancelados por essa estrutura patriarcal a se sentirem no direito de tirar uma vida. Eu, antes de acabar minha fala, só queria mandar meu abraço apertado, que eu vou visitar minha família na semana que vem, para a tia Ilza, para o tio Sivaldo, para a tia Vânia, para as irmãs de Lane Luz, que é de Lane Luz, é o nome dessa menina maravilhosa, que inclusive me acompanhava, me deu muita força na minha carreira entre os meus familiares, e sentia muito orgulho de quem eu era, e mandar o meu abraço apertado e dizer que está sendo um momento muito difícil, assim, de muita dor. E eu acho que é uma hora de transformar mesmo esse luto em hastear essa revolta, essa indignação, hastear como uma bandeira de luta contra a impunidade e de justiça pelas mulheres. E, enfim, eu acho que eu pensei tanto em vocês, eu pensei tanto na gente quando isso aconteceu, porque espaços como esses aqui é o que gera produção de consciência, é o que gera produção de reeducação. E aí deixar o debate das medidas protetivas, que veio como um caminho importante, né, para a proteção de mulheres, mas toda política pública pioneira, ela tem que ser reajustada. A gente está falando de uma política pública pioneira para as mulheres que precisa... O que a gente está vendo é que o não acompanhamento efetivo de proteção a essas mulheres e reeducação também desses homens leva à revitimização, que é um conceito que a galera do jurídico tem utilizado, porque muitas mulheres têm sido vítimas de agressões institucionais, físicas e de vida a partir da denúncia. Por exemplo, esse assassino da minha prima, ele foi pra cadeia, ela denunciou, ele tentou atropelar ela uma vez, ela denunciou, ele foi pra cadeia e ele foi preso, pagou fiança, saiu da cadeia e depois de 3 meses ele assassinou minha prima. Agora, nesse último fim de semana. Uma tragédia anunciada. Então, muito obrigado primeiro a vocês. Um beijo para minha família e que a vida de Elaine Luz não seja em vão, e a gente vai lutar por isso. Obrigada, tá? Por compartilhar com a gente. E a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, que é denunciar mesmo. Vamos falar de novo sobre isso. Enquanto houverem esses crimes, a gente tem que falar. É a nossa única arma. É conversar, é falar, é conscientizar, é se expressar, é se abrir. E esse programa existe para isso. Posso... Né, Sara? Bom, desculpa. Não. Porque a Sara também sofreu violência, né? Porque assim, eu acho que uma das coisas que ajuda muito o homem a continuar com esse posicionamento de se sentir impune quando comete um crime contra a vida da mulher, eu acho que deveria existir uma reforma no formato que é escolhido pessoas para trabalhar numa delegacia, por exemplo, que a mulher recorre, né? No meu caso, quando eu precisei fazer o boletim de ocorrência, fazer o tal do laudo, né, fazer para ter a medida protetiva, eu cheguei na delegacia e eu senti um despreparo gigante, até porque a delegada, ela duvidou da minha palavra o tempo todo, né? E quando o agressor chegou lá para audiência, é uma audiência assim de conciliação, alguma coisinha assim que eles fazem na apuração, ela começou a me dar descrédito na frente dele, sabe? Então ele saiu de lá mais forte do que ele entrou. Porque ela falava assim, mas o que você fez pra você
apanhar desse cara. Ele te bateu gente, mesmo? que Porque absurdo. eu pretinha com a criança no braço, pequenininha assim, magrilinha, só o pé e a cabeça, com o zoião, magra, só trabalhando com uma louca, tirando cloro. Aí me chega o pai dela mais claro, com o olho mais verde. Então, tipo assim, o que essa mulher não tá grata de ter um cara como esse? Nem que seja pra bater. É o que eu li na situação dela. E aí acabou que fizeram lá, me deu um esculacho, parecia que era eu que tinha batido nele. Me deram uma medida qualquer que ele falou, se eu quiser eu pego e rasgo. Porque realmente é só um papel. É isso aqui, ó. Acabou, isso aqui nós joga fora, sabe? E aí eu acho não que há proteção, há uma burocracia, não é humanizado, uma intenção, sabe? Eu mas... acho que as pessoas que vão trabalhar, principalmente no primeiro contato que a mulher tem, que é na delegacia de mulheres, deveria ter uma seleção específica, sabe? Se você não sabe lidar com isso aqui, vai pra outra coisa. Vai lidar com o crime organizado, sei lá, mas esse sentido aí deveria ter sido uma seleção melhor. E eu já vi que não foi só eu que reclamei isso, não. Várias mulheres que vão fazer a denúncia, quando chega lá, são hostilizadas quando são os homens, né, tomando conta, e quando são mulheres da delegacia, também são mulheres que apoiam o movimento dos homens. Então a gente tá um pouco perdida nesse sentido. Gente, são histórias infinitas. Eu fiz uma peça em 2008, 2005, que chamava Veneza. E a minha personagem era uma prostituta. E eu fui na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, para conversar com prostitutas que cobravam, na época, muito assim barato, era um lugar muito pobre. E aí conversei com uma das meninas e ela tinha uma marca, uma cicatriz enorme no rosto. Ela disse que o pai deu uma facada nela e ela fugiu de casa. E ela precisou se prostituir. E aí eu falei, mas como é que são os seus, como é que são os programas, os clientes? Ele falou assim, tem menino da Zona Sul Carioca que vem aqui e paga só para me bater. Nossa. Então, olha, ela fugiu de uma violência em casa, foi parar num lugar super hostil porque ela não tinha opção, e lá ela continua sofrendo violência. Então, a gente está protegido em algum lugar? Parece que não, né? Acho que não, porque isso é cultural, é estrutural, e por isso mesmo que a delegacia é o retrato do mundo. E, obviamente, isso tem que melhorar. E essas mulheres que sofrem violência... Todas as mulheres sofrem violência em gradações diferentes e intensidades diferentes, porque a cultura patriarcal é misógina, ou seja, é uma cultura do ódio às mulheres, e entre a misoginia estrutural e a matança de mulheres tem um nexo que é óbvio, é uma questão de intensidade, de lugar, de contexto, de lei e de parceria da macharada também na sustentação desse jogo. Eu queria falar uma coisinha só. Na véspera... Em 2020, na véspera de Natal, foram mortas 7 mulheres num dia, na véspera, 24 de dezembro de 2020. E aí, olha a coincidência, eu tinha uma juíza que foi morta, ela tinha medida protetiva, ela foi morta, tirou a medida protetiva e foi morta na frente das 3 filhas, esfaqueada pelo marido, quando ele foi entregar as meninas para ela. Isso comoveu muito a população brasileira, muita gente vai lembrar dessa história. E eu fui no Instagram e escrevi a seguinte mensagem: precisamos conversar sobre o feminicídio. E aí, a Vilma Reis, que é uma feminista da Bahia, me escreveu, vamos? E nós nos telefonamos e em poucos dias criamos o Levante Feminista contra o Feminicídio, que é uma campanha de conscientização que já tem todos esses anos. No dia 25 de março a gente faz, é o dia do Levante, Dia Nacional do Levante Feminista contra o Feminicídio. E no começo éramos 2 mulheres, depois 3, depois 15, depois 100. Hoje milhares de entidades feministas ligadas, as feministas do Brasil e todo, do Oiapoque ao Chuí, fazendo campanha nos seus estados, nas suas cidades e criando redes de proteção, de conscientização, não só das mulheres, evidentemente, mas também dos homens. Mas é um fato, as mulheres precisam se proteger não delas mesmas, né, gente? Elas estão sendo atacadas pelos homens. Tem uma guerra dos homens contra as mulheres. E é uma guerra mesmo, querem ver, porque não é... Quando a gente vê que a coisa é mais profunda, que envolve níveis inconscientes e autorizações que formam essa socialização entre os homens, né? É como a Rita Segato, ela fala assim, o homem estupra para dizer eu sou homem e assim se ligar a um outro homem, pois eles matam também para isso, para dizer eu sou macho, eu faço, eu quebro, arrebento, eu faço e aconteço, né? E aí eu tava lembrando do caso da mulher que vendia cosméticos quando eu era criança, lá na minha cidade, em Vacaria, a Djanira. Olha o que aconteceu com ela, ela já tinha, 60 e tantos anos, e o marido dela matou-a,
levou pro hospital, jogou fogo em cima, porque sempre fazem isso, né? Pra desfigurar. O que o cara fez foi estraçalhar o rosto da sua prima para desfigurá-la. A Carmen Lúcia esses dias estava falando que isso é muito comum nesses crimes, tentar desfigurar a mulher. E desfigurar por quê? Porque ela não tem o direito de existir, ela não tem o direito de ser ela mesma. O rosto dela representa a vida dela, o desejo dela, a liberdade dela, a beleza dela, a cara dela, a identidade dela, e ela não tem direito a nem a isso. E aí eu me lembro desse sujeito que ele já tinha, sei lá, 60 e tantos, 70 e tantos, ele matou a mulher por nada, gente. Nesse Natal de 2020, a mesma coisa. Tinha uma senhora de 70 e tantos anos que foi morta pelo marido com quem ela estava casada há 50. Então, não é aquele crime, entre aspas, passional, não é aquele crime do sujeito que está querendo, sei lá, bancar o fortão, o bacana, no delírio dele, né? Mas é uma coisa assim estrutural, como se ele tivesse autorizado, pelo simples fato de ser homem, a matar uma mulher. E feminicídio é isso. Ela vai ser morta só porque ela é mulher. Porque se fosse um homem, o cara não matava, né? E outra coisa que é muito importante a gente não deixar passar. Existe um mito de falar que só homem perigoso mata mulheres, né? Só traficantes. E a gente pode reparar que, geralmente, a grande parte dos homens que estão cometendo feminicídio são homens do RH, são homens pedreiros, são trabalhadores comuns que ainda existem, né, como homens e usam o lugar de privilégio de ser homem, né, de estar no campo masculino. Então, esse negócio de, não se envolve com um traficante, não só por isso, né, porque a galera confunde um pouquinho, acha que é só de lá que vem o perigo, e aí esquece de tentar, bem pelo colocado. menos, viver de forma preventiva com cidadãos de bem, né, os comuns, e acredita que não vai acontecer nada porque eles não passam essa imagem, né, de ser perigoso, e na verdade só de ser homem já é um perigo pra gente, né, na verdade. Isso que você está falando tem muito a ver com o nosso próximo assunto, que é no dia 2 de julho, agora, depois de 2 meses de um julgamento midiático, em um tribunal de Nova York, Sean Combs, ou P. Diddy, eu conhecia como Puff Daddy, você vê que os canalhas ficam mudando de nome, né? Ouviu o seguinte veredito. Ele foi considerado culpado por 2 dos 5 crimes que estava sendo acusado. Diddy comemorou o resultado e agradeceu ao júri, formado por 8 homens e 4 mulheres. A família bateu palmas e os fãs, foi a imagem que mais me chocou, tá? Fãs do lado de fora do tribunal se lambuzaram com óleo de bebê, óleo que Diddy usava para estuprar as suas vítimas. Meu Deus mesmo. Apocalipse Now. Gente, é muito deboche, né? É muita crueldade, né? E eles não associam, né, no silenciamento que isso é o silenciamento das vítimas. Eles não associam, ou associam. Claro que associam, sim, eles estão né? banalizando junto. Gente, isso é a cultura do estupro também. E eu vi mulheres. A cultura do estupro, na imagem tinham banalização. várias mulheres fãs do rapper, né, P. Diddy, se lambuzando com esse óleo que virou um símbolo do horror, né? E é a banalização do mal, gente. É mais uma das imagens da banalização do mal. E é a cultura do estupro. É tipo, as crianças vão ser estupradas, as mulheres vão ser estupradas, haverá o mal e essa gente vai ficar aplaudindo porque estão fazendo junto. Isso é uma maneira de você assinar embaixo que isso está autorizado. É a banalidade do mal declarada e sem vergonha. É uma coisa que eu percebi, principalmente quando se trata de pessoas do artístico, né? Pessoas famosas. Ninguém tá querendo defender causas. São pessoas. Elas defendem algo até a página B. A partir do momento que alguém cometeu algo criminoso quanto esse moço, mas é alguém que ela gosta, aí ela já muda de postura. Aí ela abre, né? Fica mais flexível. Se esse moço tem fazer show aqui no Brasil, ele vai lotar estádio, entendeu? Ele vai vender ingresso com menos de 24 horas. Porque aqui, pelo menos aqui é assim. Se fulano tem um nome pequeno, ele não pode cometer tal crime. Agora, se for um nome maior, aí a gente pode abrir uma exceção, entendeu? E uma coisa muito importante que eu vi esses dias, no programa que eu estava assistindo, né, no podcast, são 3 pessoas que eu admiro muito, são 3 homens, né? 2 estavam na mesa do podcast e citaram um. E eu sei que nessa conversa, né, falaram assim, mas se fulano fizer qualquer coisa, o meu pano tá pronto para ele.
E eu acho que são falas como essa que trazem um peso muito absurdo, porque não é porque o fulano é referência que ele tem que ser, que a gente tem que aceitar tudo que ele fizer. A gente não pode condenar as pessoas, mas tem que sinalizar, isso aqui você fez não é legal, isso aqui é criminoso, isso aqui é errado. Então eu te amo, você é o meu ídolo, mas nisso aqui você tem que ser punido. E quando os homens começam a falar dos outros assim publicamente, dando a entender pro artista, pro político, pra quem ele tem como ídolo, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele tem um pano pronto, e isso dá, eu acho que uma certeza para todos os outros que sempre vai ter um homem ou outro ali, nem que seja no seu âmbito familiar, no seu trabalho, defendendo o que eles fizerem, entendeu? Mas isso aqui é a muito gente pesado, não vai passar sabe? pano para ninguém não, né? A gente fez esse pacto, a gente aqui não vai passar pano para ninguém. Bom, outro assunto um pouco mais para tentar fugir, mas para a gente conseguir respirar. Respiro. Ainda no mundo pop, tá? Nos últimos dias, o novo rosto, na verdade, de Anitta, está provocando um debate forte. Segundo uma matéria de O Globo, do jornal, Anitta, que tem 32 anos, já fez mais de 50 cirurgias plásticas. A última foi para afinar o queixo, as bochechas e aumentar o tamanho dos lábios. Anitta não vê razão para esconder as mudanças em seu corpo e rosto, ela divulga e fala a respeito disso abertamente, tranquilamente. E nós não devemos julgar, claro, nenhuma mulher por fazer o que ela quer. Ela tem dinheiro, ela tem a vontade, ela faz o que ela quer, ela é dona do próprio corpo. Mas será que a Anitta não está influenciando mulheres, e principalmente adolescentes com 12, 13 anos, que já querem colocar botox? É uma geração, gente, que acredita que tudo pode ser corrigido com agulha, bisturi, skincare, meninas de 10 anos, 9, fazendo skincare com ácido hialurônico, um absurdo, né? O que vocês acham sobre esse novo rosto da Anitta? Eu não responsabilizaria a Anitta. Eu acho que a Anitta, ela é mais uma... Influenciada. Uma vítima de uma construção disfórica da sociedade. A gente tá o tempo todo... a gente tá falando de desfiguração de rostos e identidades aqui hoje. Então... Eu queria falar muito desse assunto também, porque eu sou uma mulher trans no mundo e a prática mais comum de quando você transiciona são as cirurgias, né? O uso das cirurgias para você sentir uma identidade com o seu gênero. O que a gente viu, e uma das grandes contribuições das mulheres trans, não só das mulheres, mas de todas as pessoas homens e mulheres trans, é que você não precisa de cirurgias para se identificar com o gênero, com qual sua cabeça se identifica, com aquilo que você é. Eu não preciso colocar seios. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer uma cirurgia no meu rosto, que é na minha testa, que é uma das cirurgias mais comuns entre as pessoas trans, que é essa glabela. O nome desse osso aqui é uma glabela, que a testosterona projeta para frente. Muitas mulheres cisgêneras que têm esse osso projetado, ou que tem um maxilar muito grande, também faz essa cirurgia de feminização. Preciso fazer? Não preciso. Não virou uma prioridade para mim até hoje, até ponto de eu tenho vontade de fazer, de colocar seios, também tenho, mas não virou uma prioridade. Eu transicionei junto com mulheres feministas. E isso me deu muito respaldo crítico e bibliográfico para que as minhas disforias fossem atenuadas durante o meu processo. Foi muito importante o processo de consciência de meu corpo, junto com discussões feministas do meu entorno. Eu fui acolhida pelas minhas amigas feministas. As minhas amigas iam levar roupas para mim, calcinhas para mim, maquiagens para mim. Então foi um processo de construção de consciência da mulher que eu era e que queria desabrochar. Isso me fez ter uma paz com o meu corpo, ter uma paz com a minha... Só que é muito difícil. Eu lembro que as primeiras vezes que eu me olhava no espelho com batom, eu me sentia feia, que eu vestia uma saia, eu me sentia feia. Tudo era um motivo de sentir feia. Até você desconstruir o espelho. O que é o espelho? O espelho é o olhar do mundo, não é seu olhar. Quando você vê o espelho, não é você que está se vendo, é você com
tudo que o mundo te acusou. Então, quando a história da Branca de Neve, eu tenho até um texto sobre isso, todo espelho conversa com você, todos os dias o espelho conversa com a gente. E você pergunta, espelho meu, existe alguém mais feia ou mais bonita do que eu? E o espelho vai te responder. E ele te cobra. Ele te cobra. Ele te justamente. cobra. Então, assim, a Anitta é uma vítima também. E claro, ela tem suas vontades. Não julgo a Anitta. As mulheres trans são muito julgadas, né, dentro do processo de construção da sua feminilidade. E eu acho que, claro, isso não é uma condição para que você seja uma mulher. Isso não é uma condição. Mas é uma questão de educação mesmo. E eu agradeço muito a minha rede de mulheres feministas que me apoiaram no meu processo de atenuar as minhas disforias. Eu falei disso na minha rede, né? Foi uma chuva de confusão. Mas assim, primeiro, tem que normalizar, gente, que nem tudo é... Eu entendi o que você disse, Açucena. Eu entendi perfeitamente. Mas às vezes é porque a pessoa quer... Ela não tem mais identidade. Os artistas que se criaram na época, que a Anitta, né? Que vieram sem aquela mídia pesada que tem hoje. E depois entrou pra esse negócio aí da mídia, que tudo que a pessoa faz é postado e tem essa visibilidade. Eles ficaram sem identidade. E é normalizar que tem pessoas que se perderam no meio da identidade. Tem pessoas que são assim. Se anda com cowboy, ela vira cowboy. Se anda com piriguete, ela é piriguete. Se anda com intelectual, ela fica intelectual. Porque tem pessoas que não conseguem segurar a sua própria essência porque não se conhece a esse ponto. Esse povo que virou artista, assim, vendendo imagem que nem eles conheceram ainda, ficaram propícios a isso. E a Anitta, ela tá querendo parecer com um povo que hoje é padrão mundo, que são as Kardashian, né? É isso. Então, assim, quando eu quero conquistar o pico do mundo, eu tenho que parecer com quem já tá lá. Então, a Anitta simplesmente se enfiou no meio. Uma coisa que eu tive que explicar na minha rede social para as pessoas é a diferença entre fisionomia e aparência. Porque quando eu falei que eu nunca mudaria a minha fisionomia, assim. o pessoal começou, mas você tava falando o quê? Se você tem tatuagem no rosto. Aí eu tive que explicar, gente, fisionomia, conjuntura do rosto, traços, nariz, olho, né, boca, essa testa, seu maxilar. Isso é a conjuntura da fisionomia. É a sua identidade, Isso, né? é seu traço. Isso aí é a coisa que você vai nascer com isso. Não tem como, é só se você tirar. Agora, aparência é o que você agrega. Tatuagem, piercings, né, adornos, coisas que não vai mudar o seu físico. Mas, Sara, mas uma coisa que eu saindo em defesa da Anitta também, trabalhando na indústria cultural, é que a Anitta, ao mesmo tempo, é uma mulher tão forte, mas eu acho que essas cirurgias também é uma expressão profunda das vulnerabilidades dela. Sim, e das cobranças que a indústria cultural tem. Eu entendo que você também isso não é nem um julgamento, é um entendimento, sabe? Justamente. E eu tava falando com uma mulher trans, né, depois que ela me chamou, ela falou, Sara, porque essa questão da cirurgia, eu falei, nega, é o seguinte, quando a mulher trans precisa fazer algum tipo de cirurgia no rosto, é pra mudar justamente a... O que eu falei? Fisionomia. Por quê? Pra deixar mais feminino dentro do que ela entende feminino. E é uma proteção até, viu? Então, assim, é uma questão de fazer isso pro seu entendimento mesmo. Eu entendo como o feminino tá com menos... Como é que é o osso? Labela. Então, você faz. O negócio da Anitta, que nem tá errado também, ela pode fazer à vontade. É que, simplesmente, ela tá fazendo algo pra parecer com alguém que é dono do mundo, gente. As pessoas querem ser dona do mundo também. Então, pra mim, é bem nítido isso. Gente, eu queria fazer também uma pergunta pra Márcia, que é a seguinte. Quando é liberdade estética e quando é submissão a um padrão de beleza, no seu entendimento, nossa professora? Agora a gente filtros, né, do Instagram. Você sabe que eu tenho uma amiga dermatologista, diz que tem muitas meninas novinhas chegando lá com foto delas com filtro, aqueles filtros do Instagram, dizendo, eu quero ficar assim. Então, é uma coisa dos nossos... Eu já pensei nisso. É claro. Isso é muito comum. A gente se coloca filtro... Quando os filtros surgiram, eu já pensei nisso. É isso. É a pressão também, né? Do que é beleza. O que você acha, Márcia, São as contradições. Então, primeiro, eu acho que tem isso que a Açucena apontou, que é a indústria cultural da música que junta com a indústria cultural da estética. E aí, tem a Anitta... E a Anitta 2.0. Então agora vai ser uma nova fase, novas músicas, novo produto. Até ano que vem. Isso é um novo fator. álbum, novo até rosto. Ano que vem. E um dia, e a Anitta tem uma coisa que também acho que é um ponto para a gente fazer uma inflexão interessante aqui no nosso debate, que é o fato de que por enquanto ela é uma jovem, mas nós ficamos velhas.
Então, quando nós vamos ficando velhas, tudo vai sendo muito mais cobrado. Esse espelho, ele é infinitamente mais cruel em relação a gente. E as mulheres são muito calculadas e medidas, até às vezes por pessoas que têm a melhor das intenções. Eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha cabelos pretos, e a revolta de pessoas no meu mundo, no meu contexto, assim, cadê aqueles cachos? E quando eu usei cabelo raspado, cadê os cachos? Cadê o cabelo preto? Eu dizia, gente, tem um negócio chamado caiu o cabelo com a idade. Agora, óbvio, né? Arrumei, cuidei, nananã, mas eu uso cabelo loiro, não é porque eu resolvi virar loira, ou porque eu fui pra França, ou porque eu fui pra puta que me pariu. Eu virei loira porque meu cabelo é branco e aí eu dou uma tonalizadinha com shampoozinho daqueles vagabundo em casa. Vai ficando mais fácil. É só isso, E ótimas mulheres que estão... Depois da pandemia, a gente viu muitas mulheres assumindo o seu grisalho. Eu fiz também. Felizes com isso. Mas eu não curti Eu também não curto. Eu fico feia. Mas deixa, você é tão bonita, você é tão... Eu tô ficando velha também, gente. Então. Isso é uma crise que eu tenho com o meu espelho, porque eu me vejo na TV desde que eu tinha 11 anos de idade, e tem uma cobrança das pessoas, assim, que você me permaneça encontram. daquele jeito, Nossa, mas você tá com a mesma carinha. É um elogio, mas eu falo... Mas também cruel, não é. mas É uma prisão. Eu não gosto, eu não gosto. Eu não tenho a mesma carinha. E eu nem gosto que venham dizer que eu sou bonita. Aí eu comecei a usar... Mas você é bonita. Não, mas deixa eu falar. Olha só, aí eu comecei a usar aqueles filtros de Instagram pra fazer zoeira, e botei uns lá, e comecei a dizer, gente, tô com maquiagem do Instagram. E as pessoas, comecei a receber um monte de mensagem, até cantada. E um monte de gente me amando. E lá eu assim, gente, eu tô usando, não sou eu, é um filtro. E aí o que falta? Tô falando isso pra brincar um pouco e tal, mas tem um detalhe aí que é interessante. Como as pessoas perderam a noção da relação entre realidade e ficção. Maquiagem é uma brincadeira, maquiagem é uma ficção, maquiagem é pra gente se divertir. Que eu acho que é mais ainda. Então, filtro também. Aí você bota lá um nariz de cachorrinho, a orelha de gatinho, não sei o quê, uns brilhinhos e tal. É tudo pra brincar, e de preferência, aliás, que sejam coisas politicamente corretas e ecologicamente corretas, né? Porque acho que não precisamos também dizer a maquiagem é horrível. Eu não acho horrível, eu acho bonito. Eu adoro. Quando eu era mais nova, eu tinha um certo pavor, porque eu tive muita dificuldade de me tornar quem eu era, então eu preferia ser muito natural. Eu era muito mais... Como você é. Eu sou preguiçosa. Não, eu não suportava botar roupa. Você é bonita, você não precisa... Eu escolhi a sua ser identidade bonita é no que é mais prático e mais fácil, entendeu? Ser bonita do padrão mundo dá muito trabalho, gente. Então, é mas com a sua cara é fácil, né, meu amor? E se não fosse a vida que ser, porque... Ó, não, mas então, deixa eu falar só mais uma coisinha que já acabou o nosso tempo, não acredito. E essa mesma Anitta, eu juro que é a mesma, tá? Apesar de estar um pouquinho diferente. Ela cantou, vocês devem lembrar, ela cantou nas Olimpíadas aqui no Brasil, em 2016, com Caetano e o Gil, uma música que era aquela Isso Aqui, Isso Aqui, chama Isso Aqui o que é, do Ari Barroso. Vocês lembram disso? Sim. Então, essa mesma música foi cantada nesse último final de semana pelo ator Wagner Moura, no último sábado, dia 5 de julho, ao agradecer o prêmio de melhor ator em Cannes pelo filme O Agente Secreto. Eu explico, em maio, quando foi a premiação, na época do festival, o Wagner estava filmando em Londres. Então fizeram um evento no Museu do Louvre em Paris. Olha que simbólico, né? É o Brasil entrando na meca da arte do mundo, né? Para a exibição do filme O Agente Secreto, dirigido pelo brilhante Kleber Mendonça. Lá ele recebeu o prêmio das mãos da atriz que eu mais amo na vida, presidente do júri, Juliette Binoche. Gente, ele é o primeiro ator brasileiro a ganhar esse prêmio. O Wagner apontou, durante o discurso, ele apontou para o filme que estava na tela aqui atrás dele e cantou: Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaia. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não
se entrega, não. Viva a nossa cultura e aqueles que acreditam nela. A gente tem que comemorar os nossos ganhos, a gente tem que voltar a ter orgulho de ser brasileiro. E a cultura faz isso, né? A cultura Quando faz você isso. precisou, depois de uma Sim. tragédia, subir no palco, tenho certeza que o palco te curou, nem que seja por aquele momento Com certeza, que você estava Ju. lá em cima. Ju, só falando de música, como eu acabei alguns programas com música, eu queria deixar essa reflexão respondendo até a Marina Silva e dando homenagem a mais uma mulher, a minha prima, com a canção que o Mayakovsky, uma poesia do Mayakovsky que o Caetano traduz maravilhosamente bem e que a Gal canta. Se chama O Amor. E a Marina fala, né, que sim, isso vai ser reparado no futuro. E a canção vai dizer assim, ó, sobre a ressurreição dos mortos que o Walter Benjamin aponta num dos textos mais lindos. Talvez, quem sabe um dia, por uma alameda do zoológico ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está, na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita... Tô até desafinando. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá. O coração destroçado já pelas mesquinharias. Se esse século não nos ressuscita, que o século 30 nos ressuscite a partir das nossas lutas. E é isso que eu desejo para nós. Enfim, muito obrigada. Mulheres maravilhosas. Que coisa linda. A gente se vê na Ressuscita-me. semana que vem, tá bom? Um beijo e fiquem com a gente, tá? Um beijo, meus amores. Beijo. Essa cena eu tô desafinando, imagina. Ai, Desafinando. Não, desafinei muito. Você viu Juliana cantando aqui no começo? Eu amei, afinadíssima. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.